Mas a gente segue falando de São Paulo, porque olha só, um dossiê revela pressão contra uma estudante num caso que segue sob investigação. A morte da estudante de medicina Carolina Andrade Zar voltou ao centro das investigações após a revelação de um dossiê com mensagens e relatos que, segundo a apuração, indicam pressão psicológica do namorado durante a gravidez. O caso, inicialmente registrado de outra forma, passou a incluir a apuração sobre um possível aborto provocando a indução autolesão enquanto a família cobra a justiça. Então a gente vê aí, pela troca de mensagens, dessa pressão psicológica, a gente fala tanto aqui dessa questão da violência contra a mulher. No início do mês, a gente teve o painel As Guardiãs falando da importância da gente combater essa violência contra a mulher e os casos vão se repetindo. Mais uma investigação que muda o rumo aí da causa da morte, assim como aconteceu também com a policial Gisele, que o caso continua sendo investigado. A ex-mulher do coronel, que hoje é o principal suspeito da morte do policial, também já teria feito um boletim de ocorrência em 2010, contra o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto. E ela teria denunciado perturbações e descumprimento de regras judiciais e de visitação. O nome do oficial voltou ao noticiário após a morte da Gisele Alves Santana, caso que segue sendo investigado como morte suspeita, e também pesam contra ele registros e decisões judiciais anteriores de abuso de autoridade e assédio no ambiente de trabalho. Infelizmente, a gente sabe que todos os dias a gente está denunciando algum caso, a gente está noticiando algum caso de violência contra a mulher. Então, mas eu acho que os governos, os parlamentares estão demorando para aumentar as penas, dificultar a saída dos pessoas que praticam feminicídio e violência contra a mulher, de qualquer forma. Eu acho que demorou essa resolução, que tem que ser imediata. Não pode ser nem para amanhã, tem que ser hoje, agora. Ainda falando na questão da polícia, o governo de São Paulo reestrutura a compliance das polícias após a Operação Bazar. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo publicou uma resolução que reestrutura o setor de compliance das polícias 11 dias depois da Operação Bazar revelar um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro dentro da Polícia Civil. A medida reforça a unidade de gestão de integridade e nomeia novos integrantes para ampliar o combate de fraudes, assédios e conflitos de interesse nas corporações. Foi aquela operação que a gente acompanhou, dando passo a passo aqui, né, Fred? Que os policiais extorquiam para que as pessoas não fossem investigadas. Eles já buscavam possíveis alvos que poderiam ser investigados e chegavam a esses alvos, extorquiam, pegavam dinheiro. Um delegado, inclusive, um escrivão de polícia, foram detidos, foram presos. E agora tem esse compliance novo da Polícia Civil, da Polícia Militar. Vamos ver se funciona, porque o nome é sempre bonito, né, Rico? Mas funcionamento, às vezes, depende exatamente da estrutura que é montada do compliance. Aí a delegacia vira banco de negócio. Quanto maior o crime, maior a propina e bota o cara de volta na rua. Ou seja, a gente é pior que o próprio PCC, porque é uma quadrilha oficializada com arma e distintivo. Isso, pagou, não tem pena, né? Acabou o problema, não precisa nem advogado. Isso é, infelizmente, assim, a gente viu aí na entrada da Gabi a delegada que foi presa por fazer parte ali do PCC, e aí eu falava pra Gabi, hoje o crime não tem cara e nem profissão. Infelizmente, né, na polícia. Mas que você deve... Uma coisa que eu ouvia da minha avó, da minha bisavó, o crime não compensa, aqui no Brasil compensa. Então aí, ó, dos PCCs da vida estão aí, empresa de ônibus, empresa de tudo isso, empresa daquilo, a gente vê todo dia e ninguém faz nada, ninguém resolve, ninguém cria um sistema de... Porque monitoramento, como tem o FBI, como tem a CIA, porque o governo não cria uma polícia especializada nas quadrilhas, já que não pode ser terroristas, né? Então que tenha uma polícia especializada, porque monitoramento pelo Banco Central, é fácil de resolver isso. É só uma questão de vontade dos governos.
Fica aqui a dica que eu sempre dou para vocês. Esse ano é ano de eleição, é hora de você saber em quem você vota que vai decidir aí o seu futuro. Não só para presidente, para governador, saiba escolher também o seu deputado estadual, o seu deputado federal e o seu senador. Porque quando a gente pergunta para as pessoas quem você votou para o Senado, quem você votou para deputado, Sim. as pessoas não sabem. Elas acham que não tem importância e tem muita importância. Nossos caros ouvintes aqui, Fabi, Fred, é o momento de pleitear. Sim. Você tem uma demanda, pleiteie essa demanda junto com os seus parceiros, junto com os seus amigos e vai para aquele deputado, vai para aquele vereador e faz o seu pleito, publica a sua vontade que você vai alcançar o seu objetivo, né, Fabi? Com certeza. Além de toda essa questão política, que tem que ter muita vontade aí pra gente mudar esse país aqui, a gente que já é um país que foi realmente abençoado, tem de tudo. Falta vontade política na maioria das vezes. E eu acredito que o caminho é sempre a educação, então vamos de bons exemplos da educação. Porque o modelo da Escola dos Sonhos de Cubatão, aquela escola que era realmente renegada, que ninguém nem queria estudar na escola, e a partir de ações de professores, eles conseguiram mudar a realidade. Essa escola foi premiada mundialmente, foi reconhecida de forma internacional e agora reconhecida também pelo governo de São Paulo, que anunciou que vai replicar em 100 escolas da rede estadual o modelo da Escola Estadual Parque dos Sonhos em Cubatão, premiada em 2025 como a melhor escola do mundo na categoria Superação de Adversidades. O projeto da Rede Escola dos Sonhos terá como foco em convivência, acolhimento, a cultura de paz, que é tão fundamental em áreas de vulnerabilidade, e também a autonomia pedagógica. São os bons exemplos que a gente quer ver multiplicar, né, Fred? E não os exemplos realmente, como a gente viu aí, o Rico comentando a questão da polícia. E isso é importante, porque em São Paulo nós tivemos aí números menores em relação à evasão escolar, né? Gente mais frequentando a escola do que não estando na escola. E pegando modelos de sucesso, a gente incentiva ainda mais as crianças a participarem, estudarem, né? A gente sabe que aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, fila de creche, fila zero. Então, ou seja, as crianças aí para as creches estão aí nas creches, não nas ruas, né? Então isso é o mais importante. E com modelo de sucesso como em Cubatão, a chance de você evitar esse êxodo escolar é muito maior. Mas precisam ter escolas, mas escolas de qualidade, porque no Jardim Pantanal, por exemplo, a gente não tem fila de creche, a gente não tem fila de escola, mas tem escolas ainda em situações muito precárias para os estudantes, em condições realmente que não dão vontade para aquele estudante permanecer e, principalmente, mudar de vida. Sabe o que acontece? O Brasil está extremamente atrasado em quase tudo. Você vê que o mundo aí está se transformando, guerras para tudo quanto é lugar. A gente tem 2 aviões capenga, um navio afundando, um exército capenga, ou seja, você vê, se não fosse os professores, a junção dos professores mudaram uma escola que virou referência no mundo. Por que os governos não estão olhando isso com mais serenidade, com mais seriedade, investindo no atletismo, investindo na cultura, na educação, para que a gente tenha um país melhor? Não tem outro caminho que não seja pela criança, pelo infantil, pelo investimento na primeira idade. Se não tem outro caminho para a resolução. Bom, a gente segue daqui porque tem movimentação e mudanças em Brasília. O ministro Fernando Haddad deve deixar o governo ainda essa semana e ele que vai disputar o governo do estado de São Paulo. Fernando Haddad deixa nessa semana o Ministério da Fazenda para disputar as eleições aqui no estado de São Paulo. A gestão dele que foi marcada aí pela aprovação da reforma tributária sobre o consumo e pela criação do arcabouço fiscal por dificuldades para avançar no corte de gastos e equilíbrio nas contas públicas. Estão sendo feitas várias pesquisas aí de balanço do trabalho do ministro Fernando Haddad frente aí à pasta da Fazenda. Ele não sai com um saldo tão positivo assim, certo, Rico? Nem com vontade. Nem com vontade. Diga-se de passagem que ele está sendo forçado a essa campanha, porque não publicamente que não é da vontade dele, e dá mais uma reviravolta hoje no governo federal. Vamos ver aí as acomodações das cadeiras, mas tem novidades aí pela frente.
E a gente sabe que, assim, era o nome mais forte do Partido dos Trabalhadores para disputar as eleições aqui no estado de São Paulo. O PT, que não administra o estado de São Paulo, que é o sonho, né? Governar São Paulo é um sonho para o PT, mas mesmo com a máquina na mão, é um sonho tá difícil. Você vê, nós temos um governador aí que está em campanha já desde o dia que ele entrou, porque ele vem trabalhando, faz um bom trabalho, tem se destacado aí pelos seus projetos aí, grandes projetos aí, túnel Santos-Guarujá, o término de obras paradas, enfim, está se virando bem. Tem notícias aí da cidade, Fred? Porque a gente tem das 7 às 9 da manhã, o Cidade Dentro da Cidade, com o Fred Júnior trazendo tudo o que acontece em São Paulo. Então, quem conhece de São Paulo é Fred Júnior. É isso, Fabi, tem sim informações importantes em relação à cidade de São Paulo, né? Nós tivemos aí um ranking das 10 ruas mais esburacadas de São Paulo. Fizeram um ranking. Né? Tem notícia que é pra rir, né? Fizeram um ranking porque o que acontece, né? Tem muitas ruas em virtude da chove, feio um buraco, a pessoa faz o tapa-buraco. É aquele tapa-buraco, me engana que eu gosto, porque volta a chover, eu passar o ônibus, os buracos voltam. Então fizeram um ranking aí das ruas mais reclamadas através do SP156, que é o aplicativo da Prefeitura da cidade de São Paulo, exatamente para mostrar a dificuldade que tem, principalmente o motorista em São Paulo, em relação às ruas. Tem avenidas importantes, como a Avenida Interlagos, é uma das avenidas que estão aí nas campeãs. Avenida Interlagos, Avenida Sapopemba, a Avenida Aricanduva na Zona Leste. E, claro, outras ruas que estão aí no top 10, né, das ruas que tem aí mais buracos na cidade de São Paulo, que é a Rua Lopes da Costa, a Avenida Deputado Cândido Sampaio, a Estrada das Taipas, a Rua Uzuchique Camia, a Avenida Elísio Teixeira Leite, todas na Zona Norte, também a Estrada Tapicirica, a Estrada M. Boimirim na Zona Sul, a Avenida Raimundo Pereira Magalhães na Zona Oeste e a Avenida Pires do Rio na Zona Leste. São as avenidas mais reclamadas aí, ruas por parte do cidadão de São Paulo. Fred, meu malvado favorito, eu te pergunto o seguinte: caí no buraco, estourou meu pneu, arrebentou meu amortecedor, quem que é o culpado? Culpado é a prefeitura que não resolve o tapa-buraco ali. Então quer dizer que, Fabi, eu tenho direito de entrar com uma ação e receber meus direitos. Você vai receber? Não, você pode entrar, você pode entrar, né? A gente pode sonhar com tudo. Se eu for aprendi nos hoje Estados com Unidos, você recebe. Ó, eu ia colocar no meu Instagram, mas agora eu vou publicar. Hoje o rico também é inspiração. Vamos à frase. Todo mundo... Ninguém tem obrigação de me fazer feliz, mas infeliz só se eu permitir. Só se você permitir. Então deixa eu te dizer, com relação à prefeitura... Se você for buscar que a prefeitura vai pagar, ela vai te fazer infeliz. Você já viu alguém falar, nossa, a prefeitura foi lá e pagou o meu amortecedor, ou o meu pneu, a minha roda, por conta do tanto de buraco que eu passo. Mas vai você não pagar o IPVA? Tá, sim, você já vai pra lista de cobrança já da prefeitura. Proteste, tudo. Estado, tá louco. Na lista de devedores da cidade. Então é sobre isso. Bom, vamos lá. Vamos falar do Vorcaro? Né? Tá calmo? Nossa, tá calmo aqui no estúdio, né? Mas parece que até machucou a mão, né? Tá nervoso. Tá embaralhado, porque ele diz o seguinte, vou fazer a delação premiada, mas se ele delatar o STF, ele tá morto, porque é quem vai julgar contra ele. Se ele delatar os políticos, vão arrebentar ele, ou seja, sem saída, hein? Mas eu acho que ele vai delatar. Eu duvido que ele delate o STF, porque os dois já estão na baila aí, né? Engraçado que os caras não se julgam impedidos. É coisa de Deus, né? Os caras acham que são deuses, né? Deuses do Olimpo, será que... E se eles não se achassem, não tinha chegado na proporção que chegou, né? Sim, porque... Infelizmente. Para eu cobrar 120 milhões de uma ação, é porque eu sei que o cara tá arrebentado. E mais uma coisa, não me fala que eu pago 120 milhões porque é advogada. Não, eu pago porque é advogada, esposa do ministro. Ponto. E nos bastidores dizem que esse escritório de advocacia dessa
esposa do ministro, né, Alexandre de Moraes, ele é completamente assim, ela não tem nem representatividade junto ao universo jurídico, porque tem grandes nomes do universo jurídico. Ela não faz parte desses Fabi, grandes nomes do universo jurídico. Ela justamente foi escolhida aí por Daniel Vorcaro por outros interesses, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir o nosso parceiro advogado aqui, o Dr. José Carlos, para fazer uma pesquisa das ações que ela já fez. Pois é, pode fazer, porque assim, isso. não é um escritório de grande representatividade. Como não? 130 milhões? Por conta do nome dela, assim, então tá. A gente sabe que muitos grandes nomes da advocacia pegam causas realmente enormes por conta do histórico e da autoridade que esses advogados criaram. No caso dela, pode investigar aí. Tanto é que antes dele ser preso, com quem ele foi falar? Com a esposa ou com o Alexandre de Moraes, segundo as mensagens que foram aí vazadas? Então, porque é o seguinte, eu trabalhei na política minha vida inteira, né? Então eu tenho um deputado, talvez, corrupto, então ele não vai mandar mensagem, vai falar para alguém, você aqui, troca... Nome dele. Claro, né? Isso é óbvio, né? Não foi dele, não. É uma balela, né? Pois é. Bom, e com relação a isso, essa questão, o ministro André Mendonça proibiu a CPMI do INSS de acessar os dados pessoais de Daniel Vorcaro, já começa por aí. Armazenamento na sala cofre após o vazamento de conteúdos privados, né? A gente sabe os conteúdos mais privados de Vorcaro que ganharam aí repercussão, que não teriam relação direta com a investigação. A decisão também determinou medidas urgentes para restringir o acesso a esse material. O que acontece? Agora, a vida do Vorcaro foi completamente aberta. Então, a decisão é para que as investigações e os prints, né, das trocas de conversa sejam restritas à questão realmente do Banco Master. Ô Fred, me falou o seguinte, já está claro que o cara deu um golpe de bilhões, né? Sim. Mas ele ainda continua falando ir para audiência de avião particular. Como é que pode isso? O cara devia estar de cueca no meio da rua. E a sede em São Paulo aqui? Você está entendendo como é que funciona isso? E os novos imóveis e tantos bilhões, e ainda estão discutindo ainda como é que vai fazer, como é que não vai fazer. Não, eu confesso, tá aí, o Banco Central já está com os números aí, ninguém ainda estão discutindo quem que vai ser delatado. Brincadeira. E vamos falar de mais uma fraude, porque no Brasil é assim, é tipo banca de feira, né? Escolhe qual fraude você quer falar agora. Tá triste, né? É triste. A Polícia Federal avança na nova fase da investigação sobre fraudes do INSS. A Polícia Federal cumpriu 19 mandados de busca e 2 de prisão em mais uma fase da investigação sobre fraudes do INSS. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal sob relatoria do ministro André Mendonça, ampliando a ofensiva sob suspeitas de irregularidades no sistema. Nem os coitados do aposentado ficaram livres, né? Aliás, André Mendonça tem conduzido os processos de forma a ser parabenizado. A gente vê que mesmo dentro do jurídico lá dos seus pares, ele não tem escondido e tem mandado ver e fazer os devidos levantamentos. Parabéns, ministro. Muito bem, agora a gente vai falar da pergunta que não quer calar. Sabe qual é? Se Neymar vai pra Copa. Cadê Neymar? Cadê o menino Neymar, Fred? É aquilo que a gente falava, né, Fabi? Assim, ele precisa jogar. Ele vem com uma contusão grave de joelho, teve uma outra cirurgia de joelho mais leve, agora na artroscopia. Ele voltou a jogar até um pouco mais de um mês. Ele foi poupado no jogo que o Ancelotti foi vê-lo. Ele foi até Mirassol assistir o Neymar, Mirassol e Santos, e o Neymar não foi. E aí agora no jogo contra o Corinthians ele não foi bem, né? Ele acabou não jogando bem, ele jogou os 90 minutos, mas não foi bem. Então tava na cara que o Ancelotti dificilmente chamaria e acabou não chamando mesmo o Neymar. Ele não fechou as portas pro Neymar, pelo contrário, ele disse, se ele tiver uma sequência de jogos e bem fisicamente, ele será convocado, porque não tem jeito. Realmente, tecnicamente, é o nosso melhor jogador. Aquilo que a gente já vem falando há muito tempo.
Só que ele precisa estar bem, porque não adianta você convocar pelo nome. Aí, nesse caso, o Ancelotti, diferente dos técnicos brasileiros que convocaram o Neymar muito pelo nome também, até para evitar uma pressão popular, a pressão da imprensa, o Ancelotti tem esse fato de ser um técnico estrangeiro, está chegando ao Brasil agora, e ele tem essa capacidade de poder argumentar e dizer, não, nesse momento não é a hora dele ser chamado, e ele não foi chamado mesmo, né? Apesar algumas convocações, alguns nomes, o próprio Ancelotti chamou os jogadores se recuperando de contusão. No caso do Neymar, não, como é um jogador de uma proporção muito maior, ele preferiu deixar de fora, mas isso não quer dizer que ele não vai jogar. O que não pode, por exemplo, eu acho que é o que o Neymar fez depois da convocação. Ele estava em Santos, ele treinou, aí depois ele foi na Kings League e foi bater um pênalti, né? Que o time, o pênalti capitão, ele bate o pênalti. Aí o presidente bate o pênalti. Então, assim, isso mostra que um total primeiro, acho que descompromisso com o que ele tem exatamente para mostrar, que é ajudar a seleção brasileira. Isso mostra, em alguns momentos, uma imaturidade que ele mostrou durante toda a sua carreira de não aceitar. Ele não aceitou a convocação, de biquinho foi lá querer participar de uma competição que ele até agora não tinha participado, com o pênalti presidente, mesmo comparecendo aos jogos. E dessa vez ele quis bater o pênalti. Converteu? Bateu muito bem. Né? O goleiro de um lado e o cara do outro. Não, vamos mas assim. mostrar, não. Né? Não, porque, ele. assim, eu não sou a maior fã de Neymar, mas meu filho é tão fã do Neymar que eu comecei a vê-lo com outros olhos, entendeu? Sim. Não, ele tem uma força midiática, um carisma com as crianças, que é algo inexplicável. Realmente é algo muito forte. Mas ele faz mal para ele mesmo em alguns momentos. Então, acho que era um momento que ele tinha que ficar quieto, em reserva, esperar. O Ancelotti deixou as portas abertas, não fechou a porta para ele. Então, é capaz de volta a treinar, tem sequência, que naturalmente ele volta. Foca. Goleiro foi Alisson Becker. Defesa, Danilo Luiz da Silva, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandre, meio campo, Casemiro, Bruno Guimarães, ataque, Vinícius Júnior, Rodrigo, Matheus Cunha, Estevão. É isso, Fred? O Estevão ficou de fora. O Estevão está machucado, está segurando de contusão, ele não foi convocado. A lista aqui, ó, goleiros. Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Ederson Venebar. Ficou fora o Hugo Souza do Corinthians dessa convocação. Para a defesa, Alexandre Flamengo, Bremer do Juventus, Danilo do Flamengo, Douglas Santos, Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanez do Al Ahly, Léo Pereira, Marquinhos Paris Saint-Germain e Wesley da Roma. Meio-campistas, Andrei Santos do Chelsea, Casemiro do Manchester United, jogador de confiança do Ancelotti, Danilo, Botafogo, a novidade, ex-Palmeiras, Fabinho, Al Ittihad, Gabriel Sara, jogador de São Paulo do Galatasaray da Turquia. Atacantes, Endrick, volta à seleção, ele que está no Lyon da França, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, outra novidade do time inglês, João Pedro do Chelsea, Luiz Henrique do Zenit, ex-jogador do Botafogo, Matheus Cunha do Manchester United, Rafinha, Barcelona, Ryan do Bournemouth da Inglaterra e o Vinícius Júnior do Real Madrid, são as novidades. O Ryan e Gabriel Sara ainda como testes, né? Isso, ele tá assim, o Ryan, e também o do Brentford, o Igor Thiago e o Gabriel Sara são as novidades, jogadores com destaques na temporada 2025-2026 que o Ancelotti chamou. Podem ser novidades, apesar que... Agora, jogadores aqui do estado de São Paulo, dos times paulistas, a gente não tem, né? A gente teve jogadores do Flamengo, mas não teve nenhum do Palmeiras, que era a expectativa. O Vitor Roque, por exemplo, o jogador do Palmeiras, ou até mesmo o Andréas Pereira, não foram convocados. E o Hugo Souza, que vinha sendo convocado, o goleiro do Corinthians, também não foi chamado. E Vini Júnior vai com Virgínia ou sem Virgínia? Vai com Virgínia por enquanto, né? Aliás, já tá planejando a ida para a Copa do Mundo com os filhos. Então... E aí tem o Rodrigo e o Militão, que estão machucados. Convocado, mas saindo por lesão. O Rodrigo tá machucado, tá fora da Copa, é uma lesão gravíssima. O Éder Militão tem chance de voltar, assim como o Caio Henrique e o Wanderson, jogadores que estão machucados aí, que estavam sendo convocados pelo Ancelotti. Mas a expectativa é, se o Neymar jogar, tiver sequência, estiver bem fisicamente, ele vai para a Copa do Mundo. Agora, só pra gente ir pro próximo assunto, mas que também tem a liga aí, o Irã pediu para sair. Exatamente. E ontem parece que teve uma conversa que ele poderia voltar se os jogos dele fossem no México. Os Estados Unidos agora, até o Trump mudou. Primeiro ele tinha dito, não tem nenhum problema, o Irã pode jogar a Copa do Mundo. Aí o Irã disse, não vamos jogar a Copa. Aí o Trump, então é melhor eles não virem. Então a FIFA está tentando acomodar o Irã para ver se vai para o México. Por quê? Isso dificulta as eliminatórias que foram feitas asiáticas para países do Irã. Equipes, né? São, então. E aí você vai ter que tirar de quem? Do segundo de qual grupo? Então essa discussão vai ficar muito grande. A FIFA ficou com um problemaço na mão.
Então eles estão tentando acomodar o Irã para jogar, quem sabe, no México. Aí ele vai ter que alterar os jogos que o Irã iria participar para poder a Copa do Mundo ser realizada. O Irã não é para passar de fase. Se passar de fase, não tem jeito, vai ter que jogar nos Estados Unidos. Para completar. Porque tem exatamente essa cota. Tem a cota da Ásia, tem cota, não é só no Brasil que tem cota, na Copa do Mundo também tem. E tem a cota asiática, o Irã faz parte. Então estão tentando acomodar, mas isso ainda não é uma certeza, porque ainda existe a manutenção da posição do Irã de não jogar a Copa do Mundo. Bom, então vamos agora falar justamente desse conflito que chega ao 18º dia, o conflito no Oriente Médio. Os Emirados fecham o espaço aéreo em meio à escalada ao Oriente Médio. Os Emirados Árabes Unidos fecharam temporariamente todo o espaço aéreo do país como medida de precaução diante de ameaças envolvendo mísseis, drones e o Irã. A decisão amplia o clima de tensão regional e afeta a operação aérea no Oriente Médio. Ontem eu conversava com uma especialista no mercado de turismo e ela falava qual é o reflexo disso aqui para o nosso turismo. Muitos voos do Brasil com destino à Ásia, ao Oriente, tem como escala ou Catar ou Dubai. E com esse conflito, os voos não estão indo por ali, estão indo pela Europa. Então as passagens para a Europa, elas dobraram de preço. Então hoje viajar, mesmo com o Mickey querendo ver a gente lá na Euro Disney, não vai ver. Não só dificuldade e valor, como você está ali no avião, pode vir um míssil de qualquer momento, de qualquer lugar, um drone de encontro a qualquer momento. Então, sabe... É um risco, né? É um risco, é míssil e drone passando por cima de vários países a todos os dias e noites. É uma loucura que está acontecendo no mundo. A gente viu essas imagens, eu vou pedir para a Ali replicar, porque é o ataque contra alvos do Irã que Israel realizou, imagens da Fox News americana. Israel informa que voltou a lançar ataques aéreos contra alvos em cidades iranianas em um capítulo de escalada militar do Oriente Médio. A ofensiva atinge áreas estratégicas e aprofunda a instabilidade regional, com reflexos na segurança e também na aviação internacional. É triste ver, né, a situação. A gente esperava realmente que o conflito, que esses ataques americanos e também israelenses ali ao Irã fossem rápido, né? Não fossem durar o período que já está durando, já são 18 dias. A expectativa dos especialistas realmente em confrontos dizem que deve durar pelo menos mais 3, 4 semanas. Pensa o número de pessoas que estão perdendo a vida, as pessoas inocentes, que não tem nada a ver ali com uma briga, principalmente numa disputa de poder. Infelizmente, eu posso afirmar que essa guerra será o segundo Vietnã para os Estados Unidos. Não será uma guerra fácil, não será uma guerra que vai se resolver, nem em 3, 4 semanas. Eles têm que parar essa guerra de uma forma imediata, até porque a gente sabe que os interesses não é uma resolução para o Irã, como foi na Venezuela. Tiraram Maduro de lá, falando que ia resolver o problema do povo, acertaram as empresas de petróleo, já restabeleceram o poder da vice-presidente, que era do grupo do Maduro, manteve toda a sua estrutura e tá aí, ó, o povo da Venezuela continua sofrendo igual. Ou seja, como foi no Iraque, mataram Saddam Hussein por causa das armas químicas que nunca existiram, sabe, as grandes potências predando o que é necessário para continuar grande potência. Brasil que acorde. Mas a Europa dá realmente o seu recado quando não entra no conflito. O Trump ontem ainda falou justamente que isso pode afetar aí as relações com os países do Atlântico Norte, mas a Europa, o próprio primeiro-ministro da Alemanha disse que esse não é um conflito da Europa e que a Europa não deve entrar com relação, e Trump também já aí articula justamente nessa busca de apoio. Sabe quem vai ser o mediador desse conflito? Quem? No final? Quem? Putin. Meu Deus. E o Zelensky vai ficar triste, né? Porque coitadinho da Ucrânia. Presta atenção. A ONU tem as forças armadas, tem o exército que protegem os países, eles se juntam todos, não é isso? Então eu vou falar aqui para vocês os países mencionados, status da ONU. Irã, Israel, Iraque, Bahrein,
Kuwait, Catar, Arábia, Emirados Árabes, Omã, Jordânia e Turquia. Ou seja, estão atacando entre si onde tem as bases americanas. E a ONU onde fica nisso? Então, porque tanto a ONU, essa fala do primeiro-ministro alemão disse que essa realmente não é uma briga dos Estados Unidos e de Israel com relação ao Irã. E por isso não vai ter essa intervenção nem da ONU, a princípio não vai ter intervenção da ONU e nem intervenção... Não seria uma guerra mundial, Não né? seria uma guerra mundial. Por quê? A partir do momento que outros países começam a se envolver, você torna aí essa terceira guerra mundial, que é realmente o objetivo principal é tentar evitar isso e que nas negociações e até não tendo o apoio aos Estados Unidos, a gente consiga, né, eles consigam frear aí esse combate, infelizmente, que está acabando com milhares de vidas. Então tá bom, vou te falar os países já atacados. Iraque, Bahrein, Kuwait e Catar. Esses já foram atacados. Eles atacaram até Dubai, que é realmente um país totalmente fora do contexto aí de conflito. Então, nós estamos vendo aí um novo Hitler atacando os países e todo mundo quietinho, ficando quietinho para ver o que se acaba e se dá para passar batido. Aliás, o Irã que mostrou um poder bélico e está mostrando um poder bélico muito forte. Muita gente apostava que poderia ser uma nova Ucrânia que pediria socorro. Irã está mostrando um poder bélico fortíssimo para enfrentar tanto os Estados Unidos como Israel. O grande diferencial ali, se a gente for comparar, né, com a Ucrânia, é porque o Irã é rico, né? Por conta do petróleo. É um país rico. Claro. Então ele consegue aí, mas não tem o poderio bélico que os Estados Unidos e Israel têm. Então, tecnologia e tal, mas... Por quanto tempo ele aguenta, né? Até quando ele vai sustentar esse conflito? Não se esqueça que tem China e Rússia que apoiam o Irã. Aliás... Mas China e Rússia estão bem quietinhas, por quê? Por causa do petróleo. Por causa do petróleo. É o que a gente acha, né? Mas por bastidores, toda a tecnologia russa mandando informações para o Iraque, onde estão as bases americanas e a movimentação está aí na mídia. Vamos às cenas dos próximos capítulos, mas Cuba também está sofrendo aí com sanções americanas. Cuba sofreu mais um colapso total do sistema elétrico nacional, deixando cerca de 10 milhões de pessoas sem energia elétrica. O episódio expõe novamente a fragilidade da infraestrutura energética do país em meio à crise de abastecimento e às negociações com os Estados Unidos. A gente sabe aí o quanto que os Estados Unidos quer passar para o nome dele. Não, o Trump, Cuba, né? O Trump fala em invadir Cuba como se fosse invadir o vizinho. Não, vou pegar ali uma brincadeira. Bola. Ele é o menininho da bola. Você tá entendendo? Ele pega a bola e vai embora, não é? Ou joga com ele ou ele acaba com o time. Tanto que quando não ajuda, ele, então eu vou cortar relações. Tudo ele falou da Espanha, falou de vários países já. A Espanha está sendo muito corajosa de ter esse posicionamento tão enérgico. É que agora outros países da Europa também vêm se posicionando, talvez até diante dessa postura da Espanha de dizer não vai usar as minhas bases, o que Portugal não fez. E a Espanha conseguiu aí manter esse posicionamento, mas nessa mesma seara vem aí a Alemanha e principalmente a França com relação ao conflito aí do Irã e com relação aos Estados Unidos e essa postura do Trump de achar que ele pode dominar o mundo e mexer da forma como ele acredita que seja o correto. Infelizmente, o mundo vive esse momento de tensão, infelizmente impacta, né, num momento tão importante para o mundo, que é a Copa do Mundo, fica todo mundo nessa expectativa, mas que clima para a Copa do Mundo nos Estados Unidos com tanta tensão? Muita tristeza por todo o mundo. A gente vê aí, o que a gente só faz é lamentar, né? E fora a insegurança e os nomes que estão envolvidos, né? São grandes astros. Mas já essas consequências chegam aqui no Brasil. Já tá chegando, né? A gente tá sentindo aí quando vai abastecer o carro. Você não tá pagando mais caro? Muito mais caro. Então a gente já tá pagando, já tá sentindo.